Em novembro de 2018, Volkswagen apresentou no Salão do Automóvel dois estudos muito interessantes, Polo GTS e Virtus GTS Concept. Eles resgataram uma sigla histórica da Volkswagen, especialmente para os entusiastas aqui no Brasil, né? Uma sigla muito famosa nos anos 80, graças a dois mitos, Passat GTS Pointer e Gol GTS, ambos aí com motor AP1800 com o famoso comando 49G. Lembrando aí que no caso do Passat, essa motorização apareceu alguns anos depois do lançamento do carro. Bom, se passou 1 ano e meio desde aquele salão automóvel e agora a gente está aqui com a versão final de lançamento, versão de produção do Polo GTS. Lembrando que o Virtus GTS chega aí em fevereiro. Então agora é hora de a gente conhecer aí no Flatout todos os detalhes técnicos desse carro aqui. Vamos acelerar aqui no Velocitar, tudo bem que numa parte parcial da pista, com asfalto levemente úmido, mas já vai dar para ter uma noção da dinâmica do carro. Então hoje finalmente a gente vai conhecer todos os detalhes desse carro aqui. É um cobertor meio comprido que esse carro aqui tem que esticar, porque ele tem que cobrir a lacuna deixada pelo Golf 1.4 TSI, mas também, lógico, fazer honra aí ao legado da sigla GTS, né? Claro, também existe uma outra grande dúvida, que é como esse carro aqui se compara em relação ao Sandero RS. Existe uma diferença grande de valor aí, mas todo mundo sabe, dois hatches aí de pegada mais apimentada, todo mundo quer saber como que os carros se comparam, e para isso a gente acabou de publicar aí no site flatout.com.br, nesse link que está aí no canto superior direito da tela, uma matéria comparando cada pormenor técnico, tanto na parte dinâmica mesmo, mais esportiva, quanto na parte mais racional de mercado e acabamento, enfim, entre esse carro aqui e o Sandero RS. Então é uma matéria exclusiva para assinantes. Aliás, se você não é um assinante, eis aí um bom momento, um bom pretexto para você ser. Além de você acessar todas as matérias do site Flatout, se você for um Flatouter, você ainda concorre a sorteios quinzenais de esculturas de autódromos, diversos outros brindes aí oficiais das fabricantes. Mas vamos conhecer aí Polo GTS. Por R$ 99.470, o GTS é o novo topo de linha da família Polo, bem acima da Highline 1.0 TSI de R$ 77 mil. Mas vale lembrar que para você deixar o Highline mais ou menos próximo em termos de equipamentos da versão GTS, você na verdade vai ter um carro aí de mais ou menos R$ 84 mil. Então a diferença aí é grande ainda, mas não é tão grande quanto o Highline básico, né? O único opcional que o Polo GTS apresenta é o sistema de som da Beats de R$ 2.400. Vocês estão vendo aí inclusive na tela os equipamentos de série principais do Polo GTS. Se ele é salgado por um lado, pelo outro lado vai lembrar, tecnicamente esse é o Volks com motor 1.4 TSI mais em conta que a gente tem no catálogo. Cores disponíveis são 6, são 3 sólidas e 3 metálicas. As sólidas são branco cristal, preto ninja e vermelho tornado, e as metálicas são prata Sirius, azul Biscay, uma cor que inclusive é exclusiva, só o GTS tem, e o cinza Platinum, que é a cor oficial de lançamento, que está disponível em alguns outros modelos da Volkswagen. Visualmente, Polo GTS assume toda a identidade visual de carroceria do Polo GTI europeu. Então, começando aqui pela dianteira, a gente tem esse bloco ótico com esse friso vermelho aqui dentro, com uma textura de colmeia, né? Faróis em LED. Esse friso vermelho continua aqui na dianteira, então basicamente o mesmo estilo da linha GTI, né? Tanto do Golf quanto do Polo. A gente tem esses elementos de colmeia também presentes aqui na grade, né? Uma assinatura aí dos GTI. E a grade aqui embaixo, né, todo esse para-choque na verdade é completamente diferente. Se você lembrar aí do Polo de produção convencional, ele tem uma espécie de V aqui, né? Então a grade central ela fica compartimentada só na parte do meio. Aqui não, a gente tem essa bocarra aqui se alongando aí de fora a fora, deixa aí a dianteira um pouquinho mais assentada e dá uma percepção bem mais esportiva, também reforçada aí pelos elementos em preto, né? Um blackout quase completo, com exceção aí do logo da Volkswagen. Se você pegar aí, por exemplo, o Polo Highline, você vai encontrar alguns frisos cromados, alguns elementos em prata. Aqui é tudo escurecido. Aí a gente passa aqui para a lateral, é essa saia lateral aqui embaixo, bem discreta, e na verdade ela está presente em todo o perímetro da carroceria, tá? Então começa aqui na frente, passa pela lateral e vai até lá atrás. Loginho aqui GTS, né, com a estilização da Volkswagen. E aqui na parte traseira também a gente tem o mesmo tema
do Polo GTI europeu, ou seja, a gente tem aqui uma extensão, né, um spoiler aqui, também visual, mas também ajuda um pouquinho a reduzir o arrasto aerodinâmico, né, mitigando um pouquinho o descolamento de camada aerodinâmica. A gente tem essas lanternas traseiras aqui em LED, né, com esse efeito escurecido, e esse para-choque aqui com essa porção inferior, repetindo aquela textura de favos de mel, né, de colmeia, com uma ponteira dupla de escape, e aqui arrematado aqui pelo spoiler que eu falei em todo o perímetro do carro. Agora, você não precisa ser um grande observador detalhista para perceber que aconteceram algumas diferenças importantes em relação ao carro que a gente viu no salão, e todas elas se concentram nessa parte aqui, pelo menos falando da parte externa do carro, tá? Obviamente as rodas são diferentes, né? Lá no salão a gente viu o carro utilizando as mesmas rodas do Polo GTI europeu, né? As rodas Breccia, aro 18 por 7,5, né? Uma roda larga que deixou o carro bem assentado, com as rodas contornando bem aqui o limite da caixa de roda, né? E aqui não, a gente tem rodas aí bem parecidas com a do Golf GTI, né? Modelo Austin. E aqui a gente perdeu 1 polegada de diâmetro e 1 de largura, então aqui é uma roda 17 por 6,5, os pneus lá no salão era 2,1540, agora é um 2,0550. Aliás, falando em pneus, aqui a gente tem uma pequena mensagem da proposta do carro, né, algo mais misto, mais voltado para o uso mesmo, que é a escolha do Cinturato P7 da Pirelli, que é um pneu, embora capaz, mas é um pneu verde, né, é o pneu topo de linha da linha verde da Pirelli, então não é um pneu esportivo. A gente esperava aí pelo menos aí um Cinturato P1 Plus, alguma coisa assim, daí para cima, para uma proposta esportiva, né? Mas é um bom pneu. E atrás das rodas a gente tem duas observações, uma não muito importante e uma muito importante. A não tão importante é que o acabamento deixou de ser vermelho, né, das pinças, ao contrário do modelo que a gente viu no salão. Mas aqui a gente tem a questão dos freios, que a Volkswagen escolheu em preservar aí o mesmo conjunto que a gente vê no Polo 1.0 TSI, né? Então são discos aí de 276 milímetros, um carro aí com 150 cavalos, uma proposta esportiva aí, realmente merecia aí discos maiores aí, pelo menos aí algo um pouco abaixo de 300 milímetros para realmente ter um conjunto muito bom. Vale lembrar que não é que falta capacidade de desaceleração, mas um disco maior ele dissipa melhor calor, ele aumenta assim o poder de alicatada, né, porque você aumenta o efeito alavanca, né, em relação à distância da pinça à linha de centro aqui do disco, então realmente daria um efeito de frenagem melhor. E por fim, o Polo GTS do salão utilizava molas bem mais baixas, muito provavelmente eram as molas do Polo GTI europeu, que são 15 milímetros mais baixas e tem uma carga aí bem mais esportiva, né? O nosso Polo GTS de produção, ele roda na mesma altura do Polo Highline, mas obviamente a gente tem aí uma carga de suspensão que foi revista, mas mais pensando na aplicação do motor do que para um ajuste puramente esportivo, né? A Volkswagen até deu um tempero esportivo na suspensão do Polo GTS, empregando um eixo traseiro mais rígido, né? O que resulta numa carga maior. Eles utilizaram de outro modelo da Volkswagen, mas não informaram pra gente qual, muito provavelmente do T-Cross. E eles também empregaram a base estabilizadora 1 milímetro mais grossa, né, com 21 milímetros. Embaixo do capô a gente tem uma combinação mais do que testada e aprovada no universo Volkswagen, né? EA211 1.4 TSI, casado ao câmbio automático de 6 marchas Aisin AQ250. Então, esse motor aqui equipa aí Jetta, Golf, equipou, né, o Golf que não é mais vendido nessa configuração aqui no Brasil, T-Cross, Tiguan, enfim, é basicamente o mesmo conjunto, né? Um motor muito bom, aí com uma série de características essenciais para um bom motor downsize. Então a gente tem bloco e cabeçote de alumínio, turbina de duplo fluxo, a gente tem um sistema de reconhecimento de combustível na própria linha do combustível antes da queima acontecer, né? Então isso permite aí que a ECU faça mapas bem arrojados, enfim, é um motor bastante eficaz. 0 a 100 desse carro aí na casa de 8,7 segundos, máxima de 207 km por hora, então tá aí, são números aí bem parelhos aí com o que o Sandero RS entrega, por exemplo. Agora, sobre a questão da falta do câmbio manual, eu conversei com o pessoal da Volkswagen, é uma decisão de mercado baseado, infelizmente, na demanda dos próprios compradores, né? Infelizmente, acho que os entusiastas eles reclamam, mas acho que eles não compram muito. O custo em si de desenvolvimento não é grande, porque a Volkswagen trabalha com tudo modular. Vai lembrar, esse carro que utiliza a plataforma MQB, né? Dispensa comentários, a gente já falou tantas vezes aí, né? Grande presença de aços de alta e de ultra alta resistência, uso de cola industrial combinado a pontos de solda laser, enfim, uma plataforma extremamente rígida, leve, segura, né? 5 estrelas aí no Latin Cap. Então,
tudo aqui é modular, inclusive eu falei da plataforma, mas isso inclui parte eletrônica e parte de motor e câmbio também. Então, o custo de desenvolvimento em si seria baixíssimo, né? A gente teve inclusive a venda no Brasil, o Golf 1.4 SI, com o câmbio manual. Então não seria mais um custo de homologação, parte de emissões, seria de fazer um crash test novo, mas não é um custo tão alto assim. Então, quem sabe, né? A gente pode ter uma pequena esperança, diria quase nula, mas enfim, de ver um GTS manual que realmente traria um sabor completamente diferente aí na experiência do GTS. Na prática, a gente tem aqui uma configuração esportiva intermediária, né, entre 1.0 TSI do Polo e o EA 888 2.0 TSI, né, que equipou o nosso Golf GTI e equipa o Polo GTI lá fora. Traduzindo isso aí em números, né, em peso-potência, o Golf GTI que a gente tinha à venda aqui tinha uma relação de 5,96 kg por cavalo e o Golf 1.4 TSI ele era de 8,25 kg por cavalo. O nosso Polo GTS tem uma relação peso-potência com seus 1.213 kg e 150 cavalos de 8,25 kg por cavalo, ou seja, uma relação peso-potência aí melhor que a do Golf 1.4 TSI, mas mais próxima a ele do que do Golf GTI. Aqui dentro a gente tem basicamente o mesmo carro que a gente viu no salão do automóvel. A única diferença que eu percebi, pelo menos, foi a manopla do câmbio, que lá era revestido de couro sintético com botão cromado, e aqui é só o plástico com um botão preto, mas até aí, né, dane-se, né? E é legal que é um freio de mão manual aí para um carro entusiasta, isso aí, bom, pelo menos para quem gosta de fazer uma arte, é algo interessante. A parte mais legal aqui da cabine e que eles conseguiram preservar, o que eu achei muito legal, muito joia mesmo, são os bancos, né? Então a gente tem essa bela peça aqui, né, com encosto inteiriço, apoio lateral realmente muito privilegiado, bem farto aqui, é bastante comparável, se não melhor do que o Sandero RS, porque acho que a gente tem aqui uma espuma de densidade maior do que a do Sandero, então é mais firme aqui, bem legal, bem interessante. E esse acabamento com essas costelas, né, esses ribs aí, lembrando os recaros aí, como esse que a gente viu aí do Passat GTS Pointer, e especialmente do Gol GTS, né? Então essa parte aqui ficou muito legal. E esses frisos vermelhos, essas costuras vermelhas, são a parte essencial do tema GTS, né? Então a gente vê ele replicado aqui em volta da alavanca de câmbio, nas costuras do volante e da própria manopla aqui de câmbio, contornando aqui os tapetes, né? E em volta aqui das saídas de ventilação. Confesso que essas eu até dispensava, eu preferia elas pretas, mas é bem bacana. Esse tema vermelho também está presente aí no painel Active Info Display, né, de 10,25 polegadas. Essa tela é muito legal, né? Eles trouxeram isso do mundo da Audi e incorporaram nos carros Volkswagen mais topo de linha. Muito legal, é legal que ele projeta algumas informações como a parte de navegador, então é bastante funcional e tem uma velocidade, uma taxa de atualização, um frame rate muito bom, né? Outro destaque, falando em parte eletrônica, é o Discover Media, né? Aqui todo mundo já conhece, pelo menos quem já é familiar aí com os carros mais completos da Volkswagen, então para mim é um dos melhores sistemas de infotainment que a gente tem no mercado, independentemente do valor do carro, tá? A conectividade é muito boa, né? Tem, enfim, conexão com Android Auto, Apple CarPlay, mas mais do que isso, uma tela bem sensível, uma resolução muito boa, e um hardware bem parrudo, né? Então as coisas funcionam bem rápido aqui. E aí aqui na cabine também tem destaque aí para o som Beats, né? Então tem uma qualidade de som muito boa para um carro desse segmento, né? Tem até um subwoofer aí presente no porta-malas, e aqui no próprio sistema de infotainment você consegue controlar aí as frequências graves, médias, agudas. Não chega a ser um equalizador multibanda, né? Você tem só aí 3 parâmetros para mexer, mas é interessante. Aqui também nessa parte do sistema de infotainment você consegue ver algumas informações adicionais, né? Como por exemplo essa parte de performance, talvez um pouco pretensioso, mas um pouco lúdico também, né? Para você ver um acelerômetro aqui, né? Informação colhida pelo próprio módulo do ABS, né? As forças de aceleração lateral, longitudinal, pressão da turbina, um aferidor de potência em quilowatts, enfim. Bem interessante. Acho que de forma geral a cabine do Polo GTS realmente trouxe uma pegada bem premium, bem legal, totalmente condizente com o valor do carro, teto todo escurecido, então a gente tem um tema bem caprichado aqui. A única parte, e eu vou insistir nisso, porque a Volkswagen realmente precisa melhorar, é a parte do painel de porta, que é puro plástico. Eu acho que é uma pena esse tema todo do interior ser arrematado aí com esse painel de porta aí, com um puxador de porta, inclusive, que faz barulho quando você aperta com a mão, então, e tudo de plástico duro. Acho que essa parte, quando você vai abrir o carro, que você sente que
que eles poderiam melhorar, até porque a parte aqui da maçaneta também é bem interessante, né? Parte de espaço traseiro, né, é um Polo, então é um bom espaço traseiro, né, não é comparável ao Virtus, que tem um entre-eixos maior, mas é muito bom o espaço traseiro. E a gente tem saídas de ventilação aí para os passageiros de trás, então é uma coisa que tem alguns carros aí mais caros para a Volkswagen que não oferece, então isso aí é um mimo bem interessante. Mas acho que todo mundo quer ver mesmo como esse carro se comporta na pista. E de saída eu vou pedir para vocês um pequeno pedido de desculpas, porque a gente tem uma limitação aqui no evento, infelizmente. Por algum motivo a Volkswagen separou a pista do Velocity em dois, então essa parte final, que é a parte mais técnica, onde a gente poderia conhecer melhor o balanço dinâmico do carro, não temos acesso, só para a parte de foto e vídeo, então ficou só ali embaixo, né, uma versão mais curta ainda do que a pista que o Acelerados usa, por exemplo, né, o que é um pouco limitante, ainda mais nesse formato Follow the Leader, mas já vai dar para conhecer bem aí a dinâmica do carro. Então vamos lá para a pista. Bom pessoal, apesar de não ser exatamente a área destinada ao test drive, como tá garoando um pouquinho e tá vazio aqui, eu vou aproveitar aqui para cometer uma pequena contravenção e andar com o carro na parte de cima, que é onde tem os S, que a gente consegue colher uma percepção dinâmica melhor do carro. Então, pelo menos, embora a volta não vá ser completa, vocês vão ver um trechinho aqui e um trechinho lá embaixo, completamente separados, mas vai dar para ter uma noção melhor aí do balanço dinâmico do carro. Estou na programação Sport, né? Você escolhe aqui pelo Driving Mode, né? Ele muda inclusive a carga de direção, né? Deixa um pouco mais pesada, muda mapa de acelerador, de câmbio, né? Obviamente nada de suspensão, né? E ele também ativa o Sound Actor, que é uma espécie de falante que a gente tem instalado na base do para-brisa do lado de lá, né? No cofre do motor, ali no que se chama de caixa d'água, né? Onde era a antiga grelha dos carros antigamente. E ele transmite vibrações pelo próprio para-brisa, né? Então ele acaba vamos assim, reforçando o ronco de forma artificial, mas a percepção, na verdade, nem mal dá pra perceber, é como se fosse um abafador mais esportivo aí. Mas enfim, chega de falar, vamos lá. Tá garoando, então o carro não vai estar na melhor condição possível, mas vai dar para ter uma noção. Então vamos para os trechos dos S aqui, logo de saída. Mesmo no modo manual, ele troca a marcha sozinho, tá? Aí lá pelos 6.200 RPM, mais ou menos, 6.250 RPM. Aqui é a curva da paciência. A traseira escorregando de leve, né? Por causa da transferência diagonal. Aqui eu vou bem devagarinho, por causa que aqui é um trecho de visão de pista, né? A gente tem alguma movimentação de carroceria, né? Nas transferências diagonais e mesmo nas transferências laterais, mais steady state, que a gente chama, né, em curvas. Então, assim, o carro ele tem uma pegada esportiva bem interessante,
mas se você colocar um pneu mais aderente aqui, a gente vai sentir mais essa transferência de carga, né? Então é um carro que tem sim um tempero esportivo bem interessante, mas ele não é tão agressivo, tão ardido assim, né? Então vamos lá pro trechinho da Curva da Mata. Tá úmido aqui, né? Essa primeira leva eu vou dar uma aliviadinha aqui, né? Só para conhecer como é que tá aqui o piso. Um leve lift aqui já resolve a nossa vida. Vamos pro grampo aqui. Capacidade de frenagem é boa. É aquilo que eu falei, né? O disco de 276mm ele só vai trazer uma certa limitação no que se refere a ciclos repetitivos, né? Então agora a gente vai conseguir pegar essa curva dos S aqui já em ritmo pleno, né? Terceira, segunda. Vamos lá, tacar na zebra. Aqui a traseira escorrega de leve. Torque muito bem servido. Isso é uma coisa muito legal. Já nessa configuração original, né? Sem nenhum tipo de remap nem nada, né? É um carro que assim... Agora nessa segunda passagem dá para ter uma ideia um pouquinho melhor. Caras, é importante não ser injusto com o carro. É um carro que foi planejado para ter um tempero esportivo, mas ao mesmo tempo ser um carro usável, né? Então, esse carro tem um pouquinho de folha de papel em branco se você quiser fazer um projeto, entendeu? Se o câmbio fosse manual, aí seria melhor ainda, né? A gente tem uma limitação de torque que eu não sei exatamente qual que é aqui, mas o carro é bem interessante mesmo, tá? Então vamos lá, mais uma levinha aqui, não quero abusar também do espaço, né? Aqui é um espaço que vão usar para foto, então não dá pra a gente ficar andando muito forte por muito tempo aqui, né? Mas vamos lá, mais uma passagem, agora a água já veio de vez aqui, né? Então vamos lá. Ele tá escorregando, a ABS tá me xingando aqui. Filha da puta, você tá forçando a chuva. Então vamos lá, perdi aqui a perna, né? Agora tá mais molhado já. Ó, traseira escorregando. Então é isso, pessoal. Carro, ele rola até que pouco, mas também por causa dos pneus, por causa do asfalto úmido, né? Então a gente tá com um parâmetro também um pouco desequilibrado aqui para ter 100% da análise dinâmica do carro. Mas já dá para ter uma ideia bem sólida do que é. A base MQB, na verdade, também já é muito boa, né? Então, se você pegar praticamente qualquer carro da plataforma MQB, eles vão fazer uns ajustes de suspensão, de carga, de geometria para deixar o carro mais conservador, mas o carro tem uma base sólida, rígida em termos de torção e leve. Então é um carro que tem assim todas as características que você quer, que você procura para um carro de tocada bacana. Então, obviamente, né? Ele não tá me chamando a atenção. Bom, então é isso aí, pessoal. A gente tem uma baita base aqui, né? Uma folha de papel em branco, como eu falei. Do estado que está in natura, obviamente tem coisas para se fazer ainda, né? Então não é o carro pronto para você levar para a pista, como é o próprio RS, mas você já vai se divertir bastante com ele, ó. Então tem umas coisas interessantes aqui, ó. Aí a dianteira escorrega, a traseira vem e o torque acho que é a grande parte, o grande diferencial. Mas isso aí, pessoal, vamos agora para uma parte rápida aí na estrada e depois a gente volta aqui para a conclusão. Então, vamos ver agora como é que é o Polo GTS mundo real, né? Pegar um pouquinho de estrada aqui, saindo do Velocitar. Eu ainda estou na programação mais esportiva aqui, né? Que você escolhe aqui pelo modo de direção. Então vocês vão ver o ronco bem presente ainda por meio daquele reverberador, aquela membrana que tem que transmitir um pouco aí, reverbera um pouco do ruído do motor para a cabine. Então, vou fazer uma aceleraçãozinha aqui até uns 100 km por hora, mais ou menos. Esperar aqui o trânsito dar uma aliviada. Não tem launch control, né? Vou desligar aqui o start stop por um momento. Então vamos lá, pé esquerdo do freio, direito do acelerador. Sem launch control, né? Trocas aí na casa dos 6.000 RPM, né? Um pouquinho mais, 6.250 mais ou menos. Ele tem um vigor de aceleração interessante, não é algo assim tão esmagador, vamos dizer assim, né? Como é, por exemplo, o Golf GTI, né? Tem uma diferença de deslocamento de motor aí bem significativo. E de forma geral, assim, a sensação de aceleração lembra bastante a do Sandero RS, ele tá um pouco parelho aí.
porque embora obviamente a gente tenha aqui um conjunto de motor muito mais moderno, o Sandero RS tem um câmbio com escalonamento muito mais curto, né? Então ele multiplica muito mais a força do motor, né? Então é bem mais agressivo. Por outro lado, a gente tem aqui uma versatilidade maior, que é a parte que eu acho que vocês mais querem saber aí em relação ao Polo GTS, aqui nessa parte aqui de estrada, né? Então vamos lá, vou tirar o modo vou ligar o modo Eco, desligar portanto aqui o modo Sport, uma puxadinha na alavanca para trás para ir do modo S pro modo E, né, que seria o D no modo normal. Então aqui agora a gente já perdeu, já desativou aí a membrana, então não tem mais reverberação. Então vou fazer uma retomada aqui meio vigorosa para vocês verem a diferença de ronco. Espero que pegue aí no microfone, mas acho que vai pegar sim. Sumiram aquelas ondas graves. Vai dizer que uma certa esportividade vai surgir aí na casa dos 5.500 RPM, mas inerente a qualquer motor trabalhando em alta rotação, né? Mas ele perdeu aquele ronco mais agressivo em rotações baixas e médias, né? Parecia até que estava com um abafador esportivo e tal, agora realmente está com um ronco de carro mais normal, né? Transmissão em relação a ruído, né, isolamento acústico é bom. Eu escuto um pouquinho do pneu aqui, mas vale um detalhe aqui que essa estrada especificamente ela é bem porosa, tá? Então não é exatamente o melhor parâmetro, mas a gente tem um bom isolamento acústico aqui. Parte interessante aqui do Polo GTS é que como é um carro mais leve do que a média dos carros que estão usando esse motor 1.4 TSI, além do ganho de performance e tudo mais que a gente já viu lá na parte da pista, a gente tem um ganho de consumo aqui, né? O motor fica um pouco superdimensionado, não muito, um pouquinho superdimensionado para o conjunto aqui, então ele sobra um pouquinho, isso aí ajuda aí bastante no consumo. Então andando aqui com bastante naturalidade, na casa dos 100 km por hora você vai topar aí com um consumo aí na casa dos 15 km por litro, né? Apertando aí para a média de 120 por hora, 130 de velocidade média, você vai cair para uns 12 mais ou menos, então é uma média de consumo muito boa. Eu vou colocar na tela aí o consumo oficial, né, do Inmetro para vocês compararem, né? Mas aqui é um consumo mais mundo real, né, com subidas e descidas, ainda que o ciclo do Inmetro esteja aí bem equilibrado, né? Então aqui a gente tem esses modos de condução que eu acho que permitem você ter uma boa variação de caráter do carro. Ele vai variar aí a parte de calibração do pedal do acelerador, o mapa do câmbio, né? Não vai fazer o seu câmbio se comportar como um DSG, obviamente, mas vai dar aí uma pimentinha a mais aí no tempo de troca. A carga de direção acho que faz uma diferença bem interessante, né? Então ela fica um pouco mais leve ou mais pesada no modo Sport, né? Mais leve aqui no modo Eco. E também a rotina de funcionamento do ar-condicionado muda no modo Eco, né? Nos outros modos, ele normal, Sport, aí ele vai funcionar de uma forma bem normal. Agora, por outro lado, a questão de você ter um câmbio automático aqui traz uma vantagem, não só na parte de conforto, mas também na parte de programação, né? A Volkswagen está dominando isso aí faz muito tempo, é um dos melhores grupos, né? Porque a gente inclui nisso aí a Audi e a Porsche também, em termos de programação de câmbio. Então, de acordo com o modo que você está dirigindo, mesmo entre o modo D e o S aqui, ele, não vou dizer que ele fica telepático, mas ele pega muito o que você está fazendo em relação à atitude de forma como você está conduzindo, como você está acelerando, retomando. Então ele, no modo assim, por exemplo, esse modo Eco, obviamente ele vai deixar a rotação sempre baixinha aí, né? Especialmente no modo D, que vira o modo E, na verdade, sempre próximo aí aos 1000 RPM, né? E aí no modo mais esportivo, aí ele vai realmente buscar deixar a rotação mais cheia, o motor mais cheio, até para ter um controle melhor da atitude da dianteira do carro, né? Então essa parte aí tá bem resolvido aí, mas obviamente não vai ter a emoção do manual, né? Cara, eu acho que é assim, inclusive eu peguei um pouquinho de território acidentado ali, atrás do Velocitar, para dar uma avaliada na suspensão, né? Porque só a estrada aqui a gente não consegue ter uma impressão boa. Mas o recado do carro já estava bem claro com aquela parte que eu falei sobre a altura do veículo, né? O Polo GTS ele tem uma proposta aí, né? Uma certa esportividade, mas não é um carro que foi muito mais pensado para o uso, né? Então o recado ficou bem claro aí, tanto pelo pneu que eles escolheram, né? Esse Cinturato P7 da Pirelli, quanto pela altura da suspensão. Então é um carro que trabalha gostoso, a suspensão na rua, é um carro realmente para usar, né? Então nesse lado do mundo real, assim, realmente ficou um carro muito legal mesmo, um carro para você usar aí sem receio de, sei lá, raspar o bigode ali, ou de ficar sacolejando e tudo mais. Um carro com
baita rendimento, né, em termos de consumo de combustível. Então esse lado racional todo funciona muito bem, né? Talvez por isso que a gente tem aqui nesse carro especificamente a presença do câmbio automático apenas, né? Porque esse carro acaba preenchendo aí um espaço, uma missão dupla, né? Brigar ali com o Sandero RS e tudo mais, mas também preencher aí o buraco deixado pelo Golf 1.4 TSI, né? Então esse carro acaba cumprindo essa função, então ele tem essa pegada mais sutil, vamos dizer assim, né? Mas vai lembrar, esse carro é uma folha em branco, tem todo esse potencial, então para o entusiasta realmente tem uma coisa interessante aqui que vale você olhar com muito carinho, tá? Então eu recomendo aí, novamente falei no começo do vídeo, né? Acesse no fletout.com.br a matéria que a gente fez comparando o Sandero RS e o Polo GTS em todos os quesitos, né? Desde a parte mais técnica, a parte dinâmica, até a parte mais de percepção, qualidade percebida, para realmente ajudar aí a tomar uma decisão. Obviamente eles não concorrem tão diretamente assim, né? A diferença de cifra aí é bem grande, mas no fundo a gente sabe, o cara que está na condição de comprar um Polo GTS, ele balança um pouco pelo Sandero RS por razões óbvias, né? Então é uma matéria aí que vale muito a pena aí vocês acessarem aí. É uma matéria restrita aí para assinantes. Se você não é ainda, é um bom pretexto aí para ir lá em assine.fletout.com.br. Mas mesmo esse link que está aí no canto superior direito da tela, você já consegue fazer a sua própria assinatura aí. Diante das escolhas que a Volkswagen fez em relação ao modelo de pneu, a questão do diâmetro dos discos dianteiros e da altura de rodagem, a gente já tinha um cheiro, né, uma ideia de que esse carro de fato ele teve uma proposta de uso mais racional, né? Lógico que a gente colocando um motor 1.4 TSI de 25,5 kgfm de torque num carro mais leve, vai lembrar um entre-eixos bem mais curto aí do que o Golf, um carro inclusive que é 20 centímetros mais curto, a gente tem um carro já que por natureza já vai ter uma dinâmica interessante. Agora, o fato dele ser um carro mais racional, na verdade é bom, porque isso faz do Polo GTS de fato como se fosse uma versão super premium do Polo Highline, mais ou menos como é com o T-Cross, com a opção do motor 1.4, né? Então é um carro que, vamos dizer assim, vai atender muito melhor a quem procura um carro de uso diário bom, bem servido de torque e que não vai ter nenhuma limitação em relação ao contato de valetas, de você parar no estacionamento e raspar na calçada, né? No limitador de vaga, coisas do tipo. Então o carro atende muito bem e toda essa parte de acabamentos, sistema de som Beats, etc e tal, ainda reforça essa noção de que o Polo GTS acaba virando um belo companheiro aí para você ter um uso diário sem nenhum tipo de limitação, né? E vale lembrar, em termos de eficácia energética, aí, esse conjunto especial, né, o EA211 com esse câmbio AQ250 é matador, então é um carro muito bom de se utilizar. Quando a gente pensa no lado entusiasta da coisa, eu gosto de pensar que esse carro aqui, como eu falei, né, no onboard, a gente tem aí um quê de folha de papel em branco, né? Não tão em branco, né, já tem um potencial bom aqui, mas é um carro que vai responder muito bem com remap, uma possível troca de turbina, um upgrade de freio, né, com peças da própria Volkswagen, uma escolha de uma roda maior, que pode ser até a mesma do Polo GTI de lá fora, né, uma 18 por 7,6 do modelo Breccia, você escolhe um pneu melhor e aí você já tem um carro completamente diferente, um animal completamente diferente, né? Agora, fica aí só essa limitação do câmbio automático, né? Acho que esse é talvez o ponto aí de lamento do Polo GTS, porque isso limita muitas possibilidades. E eu até, fazendo uma defesa aqui do câmbio manual, entendo que a demanda é muito menor. Mas por que você acha que a Volkswagen criou esse carro aqui? Eles não esperam vender muitos Polo GTS. A Volkswagen já anunciou, eles esperam vender 5% do line-up de Polo GTS. Ou seja, é uma quantidade pequena. Para que existe então um carro como o Polo GTS? Existe para você ter algo aspiracional, algo para promover a imagem do Polo, exatamente como foi, por exemplo, com o Gol GT lá atrás, né? O Gol GT que criou a imagem do Gol, muita gente não sabe, né? A gente tem inclusive um vídeo aí gravado com o Marcos Rosen no Miau, que a gente conta a história do Gol GT. Então ele serve para deixar o carro mais aspiracional. Dentro do Polo GTS, o manual seria o aspiracional do aspiracional, então seria um carro que realmente ia marcar. Muita gente não ia comprar na hora do vamos ver escolher automático, mas ia ser aquele carro que fala, cara, pô, você já dirigiu o Polo GTS manual e tal, e seria um carro provavelmente até com possível valor colecionável, pensando lá na frente em futuro, né? Mas vamos ver, quem sabe a Volkswagen muda de ideia e lança uma versão especial, quem sabe, eu não sei. Eu sei que achei interessante o Polo GTS, de fato é um carro caro, não é um carro barato, mas é uma proposta bem interessante realmente para você ter um carro de uso.
Fica aquela questão que eu falei para vocês no começo do vídeo, como que é a tocada desse carro e todos os detalhes técnicos em relação ao Sandero RS, essa resposta a gente tem na matéria que a gente publicou lá no site flatauto.com.br. Se clicar aí nesse link no canto superior direito da tela, vocês vão encontrar a matéria aí que eu detalhei tudo para vocês. Então é isso aí, amigos, nos vemos numa próxima. Muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço.